Olá, meu nome é Josi Prado, sou engenheira agrônoma, fundadora da AgroInsight. E nessa série de vídeos você vai descobrir como o manejo do solo, uma área ignorada por 93% dos engenheiros agrônomos, pode te fazer faturar de 5 mil a 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha experiência na área ou não trabalhe com fertilizantes. Eu estou muito feliz e grata por você estar aqui comigo no workshop do Manejo Descomplicado. Isso mostra que você realmente já é um profissional diferenciado, que está buscando conhecimento e por isso eu quero te dar os parabéns mesmo. Bem, nessa semana eu vou te mostrar por que existe tanto desencontro de informações na área de manejo do solo, por que faltam tantos profissionais capacitados e qual o caminho que um profissional comum deve percorrer para se tornar um consultor de manejo da fertilidade do solo de excelência, parar de perder vendas por falta de conhecimento, não se preocupar mais com a concorrência e eliminar de vez o medo de perder o emprego a qualquer momento. Nessa série de vídeos, eu vou mostrar um método que irá fazer os clientes ligarem para você, ao invés de você ficar batendo a cara de porteira em porteira, tentando marcar uma reunião a todo custo, sem retorno, para no final perder a venda para a concorrência que baixou o preço. E essa jornada não é só para quem vende fertilizantes, não. Saber sobre manejo do solo é extremamente importante para o desempenho de qualquer produto da área agrícola. E quanto mais cedo você souber lidar com isso, mais vantagens você terá, mesmo que esteja entrando no mercado de trabalho agora ou que tenha anos de carreira na área comercial. Como eu tenho tanta certeza disso? Por causa de um segredo que eu descobri ao longo da minha carreira. O que te faz ser excelente não é a teoria ou os anos que você passou estudando em cursos e mais cursos, mas sim a execução e a estratégia que você coloca sobre a atividade. Não é só saber interpretar uma análise de solo que vai te levar para o próximo nível da sua carreira, mas sim o porquê e como fazer toda a atividade de manejo do solo. Foi chegar a essa conclusão que me levou de um salário de 18 mil por ano como recém-formada para um ganho de até 107 mil por ano em apenas 4 anos, crescendo gradativamente. Talvez isso seja pouco para você, talvez seja muito, mas para mim era mais do que eu imaginava quando eu iniciei no mercado de trabalho e que representou um aumento de quase 6 vezes a mais no meu rendimento. Isso é mais surpreendente ainda se olhar de onde eu vim e onde eu cheguei. Talvez você esteja duvidando, que uma mulher tenha propriedade para falar disso nessa área. E não precisa se envergonhar, isso ainda é comum no mundo agro e eu lido super bem com isso. Mas por isso, antes de te contar um pouco mais sobre como eu enxerguei a estratégia do manejo do solo, eu vou te contar um pouco da minha história, o que me trouxe até aqui e por que, mesmo ganhando um rendimento excelente para os meus padrões e até para uma mulher nessa área, eu ainda não estava feliz. Bem, como muitas pessoas nesse país, e talvez como você também, eu não vim de uma família rica. Minha família sempre foi muito apertada de dinheiro e tinha somente o suficiente para sobreviver. Eu sempre estudei em escola pública e desde muito nova eu aprendi que para ser alguém na vida tinha que completar a dupla, estudar e trabalhar muito, mas muito mesmo. E minha mãe sempre me criou de uma forma que eu nunca senti que não seria capaz de fazer alguma coisa pelo fato de ser mulher. Tanto que escolhi o curso de engenharia agronômica, hoje com muitas mulheres até, ainda bem, mas na minha época ainda era um curso muito masculino. Escolhi essa profissão um pouco por influência da minha família, que morava em zona rural na época, e um pouco pela minha preferência pela área biológica. Eu sempre fui muito curiosa em saber como a natureza funciona. Na época do vestibular, eu estava terminando um curso técnico que eu fazia pelo estado e como minha família não tinha dinheiro para o cursinho, eu resolvi estudar por conta própria e consegui passar em uma universidade pública. Me formei ali na média, não estava nem entre os melhores nem entre os piores, pelo conceito da faculdade. Quando eu me formei, sabia que o único caminho era trabalhar e quando tentei entrar no mercado de trabalho em São Paulo, senti o peso da concorrência e da falta de currículo, pois todos os candidatos tinham experiência no exterior, 2 línguas, vários estágios e eu só nos meus estágios de faculdade que eu fazia para ganhar a bolsa de ajuda financeira.
Eu fiquei meses tentando, até que surgiu uma vaga de monitora de pragas em lavoura de algodão, num contrato de 6 meses no oeste da Bahia para recém-formados. E aí eu não pensei duas vezes. Só que a turma era de 30 agrônomos e só 5 eram mulheres. No final, apenas 10 profissionais seriam contratados. E eu pensei, como eu iria me diferenciar no meio de tantos profissionais, muitos já com experiência de fazenda, com muito mais conhecimento técnico do que eu, sendo que na época eu era um poço de insegurança e timidez. Hoje eu acho que já melhorei muito nessa parte, ou não estaria aqui falando com vocês. Mas eu coloquei uma meta clara na minha mente. Eu iria conseguir aquela vaga de qualquer forma. E como o conhecimento técnico não era o meu forte, comecei então a prestar atenção no processo das atividades, ou seja, como ela começava, se desenrolava e quais eram os pontos que demandava mais do meu gestor, que mais precisavam de atenção. E comecei a me oferecer para ajudar nessas ocasiões, mesmo que precisasse ficar depois do expediente. Com isso e com a minha determinação, mesmo não sendo a mais inteligente ou com mais experiência, ou a que se comunicava melhor, no final de 6 meses eu consegui a minha sonhada vaga, sendo a única mulher escolhida. Com isso eu aprendi que vencer a concorrência não tem a ver com conhecimento, nem com saber falar bem, nem com ser o ás da matemática, e sim tem a ver com vontade, atitude e estratégia. Talvez a época que eu nasci tenha ajudado também, né? Porque hoje o conhecimento está a um palmo de distância, muito acessível na internet, já a estratégia não. As pessoas ainda continuam sem saber o que fazer com todo esse conhecimento. Bom, resumindo a história, fiquei 5 anos nessa fazenda, onde me apaixonei pela área de manejo do solo e que nem era a minha matéria preferida na faculdade, trabalhando com agricultura de precisão e fazendo recomendações de fertilidade. Foi lá também que conheci o meu esposo e tudo que eu aprendi sobre o que funciona e o que não funciona na prática de tudo que eu estudei, eu devo a esse período. Não posso dizer que foi uma época fácil, mas posso dizer que foi de grandes desafios. E hoje sou muito grata mesmo por essa oportunidade que tive. Depois, quando eu senti que era hora de uma nova jornada, entrei para uma multinacional de fertilizantes, que também tenho muito orgulho de ter feito parte. E da mesma forma, trabalhando duro, com vontade, atitude e estratégia, fiquei por lá por mais 4 anos como supervisora de marketing. E lá aprendi tudo que eu sei da parte comercial, do dia a dia mesmo de um consultor de vendas e o que funciona e o que não funciona na prática no atendimento ao cliente. Aliás, foi lá que me livrei de um preconceito que trazia há anos comigo sobre o setor comercial e vi como essa área pode ser instigante e desafiadora. Mas uma coisa ainda me incomodava. Eu percebia que as fazendas tinham muita demanda por quem as ajudasse no manejo do solo. Como eu visitei muitas fazendas como supervisora de marketing, eu vi muita, mas muita coisa errada sendo feita, cliente perdendo produtividade por falta de planejamento, por falta de assistência mesmo de um profissional de qualidade e ao mesmo tempo eu via muitos profissionais no mercado que poderiam ajudar nessa questão, perdidos também por não ter experiência ou por não conseguir chegar no cliente. Isso me deixava muito frustrada. Porque perde o produtor rural sem assistência, perde o solo e o meio ambiente por ser mal manejado e perde também o profissional porque não consegue realizar as vendas, não consegue ganhar a confiança do cliente. E eu sabia o que precisava ser feito. Era preciso uma ligação entre esses dois mundos e percebi que realmente não estava feliz porque não conseguia me sentir realizada como engenheira agrônoma. Eu percebi que era quando eu estava ensinando a equipe ou atendendo um cliente diretamente, utilizando o meu conhecimento e fazendo a diferença na vida deles, que eu me sentia mais realizada. E no modelo de trabalhar como funcionária, eu não conseguiria atingir meu sonho como profissional e nem impactar tantas pessoas quanto eu gostaria, pois a maior parte do trabalho era na gestão e não no conhecimento agronômico propriamente dito. Então eu decidi largar tudo, abrir a Agro Insight e trabalhar com a minha paixão, que é o conteúdo puro, já que a internet permite isso hoje em dia, e começar uma revolução no manejo da fertilidade do solo. Eu não sei se eu vou conseguir mudar o mundo, é bem mais provável que não, mas eu quero impactar o maior número de profissionais possíveis para que eles possam impactar o maior número de fazendas possíveis e assim todos saírem ganhando. Inclusive o planeta, porque sim, conservação do solo e manejo correto traz mais rentabilidade, ao contrário do que a maioria pensa por aí.
eu quero te convidar a entrar nessa jornada comigo durante esse workshop. Essa oportunidade que eu quero te passar aqui e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da internet são os 20% de informação altamente estratégica e manejo do solo para os 80% de resultado que vão te levar para outro nível como consultor de fertilidade. Feito por quem colocou a mão na massa em quase 10 anos trabalhando tanto na fazenda como na área comercial. E eu tenho aqui um vídeo do primeiro profissional que eu ajudei a formar na época da fazenda, o Leonardo. Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu só estou passando aqui para dar um recado para vocês de um novo canal que está se abrindo na área agronômica. Quem está promovendo esse projeto é a Josi, uma grande amiga minha, tá? Aliás, uma das minhas mentoras, boa parte do que eu conheço hoje eu devo a ela. Então, uma grande profissional com uma bagagem muito grande, já entre empresas multinacionais de fertilidade, em grandes propriedades, tá? Nas culturas de algodão, soja, beleza? Valeu pessoal, até a próxima! E a primeira coisa que eu quero te mostrar é essa figura aqui, ó. Nessa figura, imagina que esse grande círculo são todos os profissionais da área agronômica. Dentro desse círculo, existe um círculo menor, que são dos profissionais que têm algum conhecimento no manejo do solo. Dentro desse outro círculo, há um círculo menor ainda dos profissionais que sabem fazer a interpretação de análise e cálculo de recomendação. E diria que só um pontinho aqui no meio são os profissionais que sabem sentar com o cliente, conduzir um planejamento e execução de manejo do solo. Menos ainda sabem como fazer um fechamento de safra com o cliente, avaliando o que fizeram e propondo novos caminhos. Trabalhando na fazenda, quantas e quantas vezes eu vi profissionais entrando e saindo sem conseguirem uma venda sequer, sem conseguir entender as atividades de uma fazenda e desistindo na segunda ou terceira tentativas. E na empresa eu pude ver o que os campeões de venda faziam para cativar seus clientes. Você que trabalha na área comercial deve saber qual é o jeito tradicional de vendas. Você vai lá, tenta marcar uma visita com o cliente, depois de muito custo consegue marcar, quando não tem que voltar outro dia, apresenta seus produtos, espera o cliente ver com o gerente dele as quantidades, para quem sabe te ligar e quando liga sempre vem com o famoso pedido de desconto, ganhando quem conseguir fazer o preço mais baixo. Esse jeito não funciona mais e hoje vemos uma crise muito grande nas empresas que não conseguem levar valor ao cliente. Por que esse jeito não funciona mais? Porque se é o cliente que está conduzindo toda a negociação, das duas uma. Ou ele está copiando o manejo do vizinho, ou o manejo que já faz há anos e você não conseguiu convencer ele a mudar, ou ele tem mais conhecimento e fertilidade do solo que você. Esta é a realidade. Mas e aí? Como fazer para contornar o jogo, começar a conduzir e não ser conduzido e dar adeus de vez para a concorrência? Bom, eu não vou conseguir te falar tudo aqui nesse vídeo, nosso tempo está acabando, eu coloquei um limite para não ficar muito longo e distribuir ao longo dessa semana para você conseguir acompanhar mais tranquilo, porque eu sei que encontrar tempo hoje em dia não está fácil. Então nesse vídeo eu te contei um pouco da minha história, qual foi minha estratégia para me diferenciar da concorrência, por que o jeito tradicional de vender fertilizantes e até outros produtos do mundo agro não funciona mais. E no próximo vídeo eu vou te falar os 3 tipos mais comuns de consultores de vendas e como quebrar essa barreira de comunicação que existe entre os consultores e as fazendas. Enquanto isso, eu gostaria muito de te ouvir, o que você achou desse vídeo, deixar seu comentário aqui na página e aproveita também para conhecer os nossos outros canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Envie esse conteúdo para o seu amigo que também está precisando e nos vemos no próximo vídeo que vai ao ar na próxima quarta-feira. Não deixa de conferir. Tchau, tchau e até lá! E na próxima aula você vai conhecer os 3 tipos de consultores, como vencer a barreira com o cliente no manejo do solo, qual a maneira mais fácil de ganhar no mínimo R$5.000 por mês com esse conhecimento, qual é a crença que impede um profissional de ser completo, uma dica prática de como quebrar o gelo com o cliente na fazenda e atenção! Quem participar da segunda aula vai ter acesso a um bônus incrível, exclusivo, que ainda não está disponível em nenhuma das nossas redes sociais. Um bônus surpresa que será revelado só na próxima aula.
Você não pode ficar de fora.